É isso aí, é isso aí. Foi assim que começou o assunto de hoje. A Copa do Mundo na Espanha em 1982, que nós chamamos aqui de a tragédia do Sarriá, né? Que vai ser destrinchada aqui nesse nosso super bate-papo. E nós estamos aqui para conversar sobre esse assunto com o meu companheiro Ricardo Santoro, né? E quem vai dar esta nossa boa palestra aqui para nós é o nosso especialista, historiador, Benezão da Massa, né? Bom, Benê, eu vou passar a palavra para você, mas antes de passar para você, perguntar para o Ricardo, o que você diria para iniciar essa conversa sobre a Copa lá da Espanha de 1982? Dá suas saudações. Pô, essa é uma perguntinha marota, né? Bom, uma coisa que chama atenção que você botou até na abertura aí, que Copa do Mundo, a abertura de Copa do Mundo é sempre jeca, né? Nunca tem jeito. Essa da bolinha com o garoto, com a pombinha, pelo amor de Deus. Horrível. É horrível. Mas essa Copa tem dois significados importantes. Um no futebol, né? Claro, qualquer torcedor de seleção brasileira choramingou e ficou desesperado com o que viu em 82, né? Amanhã é a data fatídica, né? 5 de julho. E outra, que 82 marca muita coisa no país, né? Pouco depois nós vamos ter uma eleição. Estamos retomando o debate desta noite com todos os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Primeiro e último debate do gênero antes da Lei Falcão, que corta o rádio e a televisão, agora à meia-noite. Né? E para muitos foi o primeiro voto em anos, né? Para mim, particularmente, foi o primeiro voto. Né? Né? Todos nós votamos pela primeira vez. Né? Então, é um ano importante e que ensinou muito para a gente. Né? Eu acho que a gente tem que, hoje, muito tempo depois, a gente pode avaliar, sem aquela emoção da derrota de 82, o quanto era verdade ou não o que se fala sobre essa seleção e essa Copa do Mundo. Legal. Agora, mas vamos lá para quem entende mesmo aqui, que é o Benezão. Benê, eu acho que antes da gente... A gente vai devagarinho, né? Nós vamos pintar o quadro todo de antes, durante, para chegar no depois, né? Então, a palavra é sua aí, Benê. Bom, uma coisa que o Ricardo falou, é verdade, o ano de 82 foi especial para muita gente desse país, né? Desde 1965, 65 os militares ainda permitiram que houvesse eleição para governador do estado, de alguns estados. Como o resultado não foi muito benéfico para eles, eles acabaram com a eleição. Ou faz do jeito que eu quero, eu não brinco mais, né? E havia 17 anos que não tinha eleição direta para governadores estaduais. Então, em 1982, depois de 17 anos, houve eleições, além das eleições para o Congresso, para o Senado,
né? Houve eleições para os governadores estaduais. Houve eleições também para prefeitos, mas não para as capitais, nem as cidades consideradas municípios de segurança nacional, como o Santos. E foi aí o que a mídia gostava de dizer que foi a festa da democracia. Uma eleição que tinha 5 partidos, apenas foram permitidos, PMDB, PT, PDS, PDT e o PTB. Essas eleições marcaram o início de um processo lento, como diziam os militares, lento, gradual e seguro, lembram? De abertura política, né? E foi dentro desse quadro que teve aí a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de 1982. E isso é uma coisa que as pessoas diziam, que o Brasil tinha provavelmente a melhor geração de jogadores de futebol desde 1970. Né? Que essa geração era uma geração particularmente muito talentosa, que tinha jogadores como Sócrates, Falcão, Zico, né? E Toninho Cerezo. Era uma coisa importante, que a gente não pode perder de vista. Na época, os clubes brasileiros eram muito fortes. O Flamengo era aquele time do Flamengo que foi campeão da Libertadores, campeão mundial. Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, todos tinham times muito bons, né? O São Paulo tinha um time realmente muito bom. E o Atlético Mineiro tinha vários jogadores. Quem foi que fez a final? A final tinha sido Santos e a final em 1982, a final do Campeonato Brasileiro foi depois da Copa do Mundo. E foi Grêmio e Flamengo. Não, 81. 81, porque o pessoal que vai... Não, veja bem. O 81, a final foi São Paulo e Grêmio. O Grêmio ganhou de 1-0 aqui no Morumbi. 83, que vai ser Santos e Flamengo. O Santos perdeu, mas bateu nos jornalistas do Rio. Foi lindo aqui. Então, em 1982, os clubes brasileiros eram muito fortes, né? Eram clubes realmente... e dos 22 jogadores convocados, 20 jogavam no Brasil. Só o Dirceu, que jogava no Atlético de Madrid, e o Falcão, que jogava na Roma. Inclusive, eu me lembro muito bem, vocês devem lembrar também, que muita gente na imprensa era contra a convocação do Falcão. Porque o Brasil não tinha uma tradição de convocar jogadores que estavam no exterior. Você vê como mudam as coisas, né? E o Falcão já era o rei de Roma, né? E o Falcão já era o rei de Roma. Aliás, Roma não tinha ganhado nada até o Falcão ir para lá, né? Então, a Roma tinha um título, que foi, inclusive na época do fascismo, os torcedores da Roma ficam muito irritados, porque algumas pessoas falam que esse título é porque o Mussolini precisava que um time de Roma ganhasse, o que irrita muito os romanos. Mas o Roma vai ser campeão, a Roma vai ser campeão italiano, exatamente depois da Copa. É o campeonato que começa em 82 e termina em 83. Depois disso, o Roma só teve um título, que é a geração do Totti, né? Então você vê como o Falcão é importante na história do Roma. Agora, uma curiosidade, Benê, que é curiosidade mesmo. Porque o Falcão ele acaba indo para a Itália depois de fazer grandes campanhas no Internacional, né? E aquele timaço do Inter, que tinha... Aquele timaço, o Batista e tal. E Carpegiani. Um cara que desapareceu foi o Escurinho, né? Que fazia meio que uma dupla com ele. Lembra do Escurinho? Lembro. O Escurinho é excelente cabeceador e é até hoje ídolo do Internacional, já falecido. Mas o Escurinho, ele, curiosamente, nesse timaço do Inter, que era o time montado pelo Minelli, o Inter foi 2 vezes campeão brasileiro com o Minelli e depois uma vez com o Enio Andrade. E esse timaço do Inter, o Escurinho, na verdade, ele era a reserva. Porque o Inter campeão, 76-77, que era um timaço, o ataque era Valdomiro, Dario, primeiro 76 foi Flávio, que jogou no Corinthians, 77 foi o Dario, e Lula. O Escurinho era um reserva de luxo, que entrava sempre fazia gol, né?
O Douglas aqui tem uma lembrança não muito boa do Escurinho. Isso mesmo. Já tinha uma vez houve um jogo no Morumbi, Santos e Inter. O Santos estava ganhando de 1-0 e num espaço de 5 minutos a gente deixou a casa do Douglas, subimos a rua, perguntamos para um amigo nosso o resultado, já estava 3-1 para o Inter. O Escurinho tinha entrado e feito 2 gols de cabeça. Isso mesmo. Tem uma curiosidade nessa coisa, que assim, a ida do Falcão, ela abre uma fase de que vários jogadores nossos vão, a gente pode até falar a grosso modo, 2 fases, essa que vai o Zico, vai depois, né, vai o Zico, mas é importante ver que o nosso maior jogador nesse momento que vai para lá não é um atacante de verdade, não é um centroavante, é um cara de meio de campo, um cara cerebral, né? Depois nós vamos ter uma geração que é quando vai Ronaldo, Rivaldo e companhia, que aí vão os grandes atacantes. O Brasil vai ganhar. Aí começa aquela coisa da chuteira de ouro, tal, que nessa época ainda, mesmo os campeonatos mundiais, eles estavam meio, né, na berlinda, assim, ninguém dava tanta importância como passa a dar depois, quando a gente pode falar que internacionalizou o futebol mesmo, né? Mas tem uma curiosidade que eu acho que principalmente o brasileiro, né? E aí a gente perde, né? Foi o Zico, né? Foi para... Então, mas tudo depois da Copa do Mundo. Que aí o Zico... A gente vai vendo que vai acontecendo um processo. Tem uma discussão muito forte, né? A partir de 82, a discussão de se deveria convocar os brasileiros ou não, né? Lembra? Chamava, os jogadores estavam já fora, tal. E que a discussão perdida, porque os nossos melhores estavam indo embora, porque até a gente chegar num ponto em que os nossos melhores jogadores, se naquela época eram 2, né, que estavam jogando fora, nós chegamos num momento que praticamente não tivemos jogadores, nós tivemos convocações que todos os jogadores eram chamados, entre aspas, de estrangeiros, né? Mas tem uma coisa que eu acho interessante, Benê. A gente tinha passado por entre aspas, um fracasso em 78, né? O Brasil estava mal acostumado, né? As pessoas fazem umas contas meio besta para a Copa do Mundo, elas esquecem que a Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, então se você ficar 3 Copas sem ser campeão, 12 anos, porra, não tem Copa do Mundo todo ano, é diferente. Você vai falar 3 Copas que não ganha, né? Mas o Brasil estava mal acostumado, porque veio de 58, 62, 66 a gente finge que não teve, né? 70, quer dizer, em 4 Copas levou 3. Né? O que nunca aconteceu. O que nenhum outro país fez isso. 74, aí culpam o Pelé. Eu, particularmente, acho que mostra que o Zagallo não era tudo isso, né? Tem gente que adora. Em 74 não tem milagre, mas vamos falar a verdade. Tinha uma Holanda que jogava muito bonito, muito bem. E 78 que nós vamos para ser campeão, né? E tem toda aquela conversa mole. Mas tem um negócio que é interessante em 78. Campeão moral, pô. O campeão moral, como é que é o nome dele? Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho. Ele traz uma coisa... Mas não é mentira, não. Nós fomos roubados. Foi um invicto, né? Porque tem uma coisa que vai se repetir na Copa de 82, que é essa maldita segunda fase, porque a gente vinha a fase de grupo, né? E criava uma segunda fase de grupo, onde o grupo tinha 3 times e passava um só. É verdade. Quer dizer, é o que tinha a melhor campanha. Aí virou, em 78, foi aquela palhaçada que Brasil e Argentina chegam empatados em ponto, a Argentina enche o período de fazer gol, né, e passa no saldo de gol. Né? Tinha empatado, inclusive, o Brasil tinha empatado com a Argentina na Bomboneira. Então, fica uma sensação de que essa fase de 3 times, ela tem uma picaretagem, a possibilidade de picaretagem muito grande. Mas tinha uma coisa que era o seguinte, a gente entra em 78 com um técnico que hoje ele não seria um cara fora do lugar, mas o técnico era um técnico muito moderno na questão do futebol. Você lembra? Ponto futuro, overlapping. Overlapping. Que hoje não tem o nome, mas é isso, né? Se você assistir, o pessoal mais jovem reclama muito disso. Assistir a Copa de 70, um cara jovem, ele vai achar a Copa de 70 parada. Né? Jogadas era muito mais parado mesmo. O futebol aperta. E o Coutinho tinha uma visão que depois desse técnico que hoje em dia
praticamente todos, tirando um ou outro, todos são assim, são técnicos que têm que estar, né, atualizando. É muito comum falar, o cara está desatualizado e tal. O Coutinho tinha isso, só que parece que queimou o filme, né, porque não foi campeão, e não tirando nenhum mérito do Tele, vai se optar por um futebol, mas futebol mesmo, né? Vamos jogar futebol. Né? O Tele era o quadrado mágico, né? Então, eu queria falar umas coisas dessa história do quadrado mágico. Uhum. Apesar que eu queria fazer um comentário aí, Ricardo, em cima do que você falou, porque também às vezes, eu fico um pouco assim com essa história que o futebol era muito parado, e depois claro que você tem um avanço físico e tal, mas também você tem uma coisa, e aí que eu digo, qual é a história do ovo e da galinha, né? Porque, por exemplo, vamos falar especificamente aí, o Coutinho, ele tirou os pontas, né? Ele acabou com os pontas. Isso até era uma tendência mundial. Ele tinha um só, o Gil. Exato. Mas, de qualquer forma, ele começava a adiantar o lateral, lembra? Que batia a cabeça com o ponta. Quer dizer... Afogava o ponta e ficava... E lembra que ficava um corredor de entrada para o ataque. Isso. Né? Não tinha, era um futebol que não tinha cultura disso. No lateral era colocou o Edinho contra a Argentina, que... Então, mas, Douglas, deixa eu lembrar uma coisa. Oi. Não, é que essa história do jogar sem pontas é engraçado, porque o Oswaldo Brandão, quando era técnico da seleção, nas eliminatórias para a Copa de 78, o Brandão era aquele técnico bem ortodoxo. Ele queria um time com 2 pontas ofensivos. Os pontas dele eram o Valdomiro do Inter e o Lula, ambos do Internacional. Ele chegou a convocar o Edu Bala do Palmeiras, com quem ele trabalhou também para a seleção. Mas aí havia uma pressão pelo Falcão. E o Brandão, ele tinha o meio de campo para ele queria um cabeça de área, que era o Givanildo, que era do Sport de Santa Cruz e depois jogou no Corinthians, né? E aí um jogo contra a Colômbia, lá em Bogotá, ele escala aquilo que mais tarde os caras viriam chamar de um quadrado mágico, que ele põe Givanildo, Falcão, Zico e Rivelino, entendeu? O mundo caiu em cima dele. O Brasil empatou 0-0, porque a gente sabe que no Brasil tá cheio de jornalista, de comentarista de resultado. Se o Brasil ganhasse aquele jogo, provavelmente esse quadrado se tornaria norma no futebol e o Brandão acho que ficaria como técnico. Mas o Brasil perdeu. Empatou. Eu lembro aí de que foi mais ou menos por essa época que o Jô Soares começou a fazer um personagem. Foi depois, foi com o Tele. Você lembra o nome? O Zé da Galera. Zé da Galera. Que ele falava, bota ponta, Tele, lembra disso, né? Mas é um momento, porque tem que tomar cuidado, porque assim, o Brasil em 70 era um time que tinha um preparo físico fantástico, e, sem ser saudosista, mas já sendo, alguns gols falava-se em ponto futuro, praticava-se o ponto futuro sem esse nome. É verdade. 2 gols, né? O gol que o Pelé passa, né? O Carlos Alberto faz. Pô, aquilo que é mais. O cara vem correndo lá de trás. Quer dizer, mas já então, o que o Coutinho queria, né? Mas se você pensar. Se você pensar a Copa de 70, o Brasil também não tinha pontas fixos. Não. Porque, entre aspas, o ponto esquerdo era o Rivelino, que não era ponta. Que era o jogador. Vamos usar outro nome, lembrei, né? Jogador polivalente, lembra disso? Outro nome da época. O problema é que eu acho que o Coutinho, em 78, ele teve ele bateu de frente com aquela coisa do torcedor, do Pacheco. Mas o Coutinho também. Tradicional. Ele era muito submisso à CBF. Porque o cara era militar. Vamos lembrar, então. O presidente da CBF era o almirante Heleno Nunes. Ele tinha sido preparador antes. Isso. Ele tinha sido... Então o cara estava dentro do programa, claro. Mas o que eu digo assim, existe uma reação, tanto de torcedor, com o boleiro e a crônica mais... 2 pontos mais tradicional, tal, que era não aceitar essas coisas. Então, os termos, né? O jogador...
próprio jogador, ele é mais conservador nisso. Né? Você quer ver que o jogador feliz é o rachão. Né? Quando você treina fundamento, o jogador reclama. Né? Então, quando vai para 82, isso tudo já está entrando em prática, quer dizer, sem os nomes, nós já estamos tendo ponto futuro, já tinha, não precisava ter dado o nome, e a gente começa algumas modernizações e algumas coisas de futebol tradicional estavam no caldeirão ali, por exemplo, essa substituição do ponto esquerda, tal, essa coisa do quadrado mágico. Mas eu acho uma coisa, Benê, que você falou, o Brasil não jogou bem as eliminatórias, isso é importante, né? Mas era, e continua sendo, mas era uma tradição grande do Brasil, que se comentava muito, que a seleção levava pouco a sério alguns jogos. Então, a impressão que dava é que o Brasil queria ganhar a Copa do Mundo. Então, sabe, ia disputar esses torneios, né? Ia jogar com a Venezuela, e o Brasil jogava muito diferente contra um ou outro, se empenhava menos contra a Venezuela, contra a Bolívia, e arrumava desculpa, tipo altitude, gramado, que muitas vezes era real, né? Então faltava muitas vezes um empenho mesmo. E isso mascarava, porque mais do que uma vez nós vemos o Brasil matar na Copa e fazer jogos anteriores até com jogos medíocres, né? E torneios mesmo, né? O Brasil sempre encostou mais os torneios, né? Que o foco era a Copa. Mas aí eu queria lembrar só uma coisa aí em cima do que o Ricardo falou, e aí é bom para o Benê comentar, como você falou, o técnico vai ficando cada vez mais suscetível, não só a CBD da época, né? Mas também a opinião pública e tal. Nessa época, a gente tem já praticamente a Globo instalada, né, no futebol também, né, fazendo parte do futebol, vamos dizer, até escalando o jogador e não sei o que lá. Eu vou mais longe. A Copa de 82 foi a primeira Copa que a Globo teve monopólio de transmissão. Isso. Inclusive, a Bandeirantes fez um acordo com a Rádio Record, onde o Silvio Luiz fazia a narração, porque a ideia era que as pessoas ligassem lá na Globo e ouvissem, na verdade, a rádio, que eles tiveram até boa audiência com isso. Eu fiz isso, era isso que eu ia falar. Tem uma curiosidade que isso só é possível com o canal aberto, né, e sinal analógico, porque hoje, se você estivesse fazendo isso... não dá. Sai gol, o cara grita gol, já aconteceu ou não aconteceu, né? A Copa de 82, ela só foi transmitida pela Globo, foi a primeira Copa que a Globo teve monopólio, né? Ela foi a primeira Copa transmitida pela Globo, e a Globo permitiu que as TVs educativas, ela franqueou o sinal para as TVs educativas. Então a TV Cultura de São Paulo e a TV do Rio também transmitiram os jogos. Mas, na verdade, era uma transmissão da Globo. O Luciano do Vale era o narrador principal. E o Luciano do Vale, logo depois da Copa, ele sai da Globo, aí onde ele cria a empresa dele. E aí ele vai promover o vôlei e tudo. Primeiro associado com a Record e depois com a Bandeirantes. Né? Agora, aliás, o Benê... Pode falar. Eu acho que, assim, antes de entrar no jogo, foi a grande... essa entrada da Globo, que vai fazer cobertura de dentro da concentração e tal, né, muda, se traz o jogador para dentro do Jornal Nacional, né? Isso. E aí, claro, para dentro das casas. E a gente está começando a ver aquela que é a internacionalização mesmo, né, de jogadores jogando fora e tal. Então... quando o Douglas fala o técnico fica refém, o que a gente vai ver hoje, ele não é só refém de mídia, tal, é de investimento de grandes patrocínios, ainda não tem em 82, né? Quando você começa a entrar um capital pesado em cima do futebol, e hoje, né, os times de futebol, principalmente na Europa, eles deixam de ser times como agremiações e passam a ser empresas com marcas, né? Eles têm uma grife, eles têm um valor agregado, para usar um nome, né, de mercado, que vale mais, muitas vezes, uma camisa de um jogador vende um negócio que ele ganha mais na camisa do que com o público. O Ricardo, né?
Uma coisa que teve nessa época, e eu me lembro que as outras emissoras reclamavam muito, é que o Tele Santana, inclusive em muitos jogos, ele se tornou uma espécie de comentarista exclusivo da Globo. Isso. Ele dava entrevista exclusiva para a Globo, e isso irritava enormemente as outras emissoras, né? Isso. Agora tem uma coisa, o Juca Kfouri uma vez estava falando sobre isso, e ele contou que, na verdade, a Globo assumiu a Copa do Mundo, porque anteriormente, outros eventos, teve um pool de emissoras e as outras davam calote. Foi com o SBT não, eu acho que era a Record, se eu não me engano, dava calote direto. Entendeu? No final a Globo tinha que arcar. Aí os caras da Globo, veja bem, longe de mim defender a Rede Globo, mas capitalismo é capitalismo, certo? Né? As pessoas gostam do capitalismo, mas não entendem como é que ele funciona. E a Globo fala, então só eu pago? Então tá, só eu vou transmitir, acabou. Entendeu? Os caras queriam fazer com a Globo o que eles fazem com o povo, né? Exatamente. Socializar o prejuízo e... Essa é a briga que não tem santo, né? Essa é a briga que não tem santo. A Globo faz isso no Carnaval também. E assim, eu não, também longe de defender, mas que os caras vêm com uma qualidade técnica, inclusive, muitas vezes a Globo emprestou equipamento ou gerenciou, deu as condições para que outras emissoras pudessem transmitir, mas ela tinha tudo que era a disparidade, né? A diferença entre o que representava o império da Globo, até hoje é isso, né? Para outras TVs era uma covardia. Os caras tinham um avanço tecnológico e tal, que aí... E é claro que aí eles impõem, né, tudo isso graças a dinheiro e viram donos. Né? E a partir daí a verdade é que eles ditam muito. Né? Hoje nós temos um caso bem simples. Né? Os jogos de quarta-feira passam num horário de quem não precisa acordar no dia seguinte para ir trabalhar. Né? O jogo terminando meia-noite. O cara que vai no estádio... na pandemia. Para o cara que vai no estádio, você imaginou? O cara que sai de Itaquera quase meia-noite. Tem que sair correndo do estádio. Para ver o gol, você fica refém dos programas de esporte da Globo. Isso. Então, agora deu uma mudada, mas foi consequência disso. Mas uma coisa interessante em 82 é que a gente estava, né, a gente vai ter eleição, a gente chamou essa coisa, a eleição brasileira. Tem um papel interessante do Falcão, que eu acho que é legal o pessoal entender isso. O Brasil ele ganha um destaque na Itália muito interessante. Estreia um programa na TV italiana que chama Cacau Maravilhau, né? Que o nome não tinha nada a ver, mas era tipo um Cacete Planeta, tal, porque o italiano não consegue falar Falcão, né? E não podia falar Falcone, né? Então virava Falcau, né? A cidade era São Paulo, né? Esse ão, que é um fonema muito do português, né? Ele é muita dificuldade de falar em outros estrangeiros falarem português por causa do ão. Então, o programa chama Falcão Maravilhal, onde o politicamente correto da época era outro, né? Onde se destacava bastante a figura, naquela época, dos travestis, hoje seria das mulheres já com os peitos, né? Ou não eram mulheres, não, eram tratados como travestis mesmo, né? E é curioso porque, eu não sei se eu vou poder falar, mas isso acontece em 82, o termo viado, ele passa a ser usado em Milão, por exemplo, né, para os gays, era um termo que não existia no italiano, tamanha quantidade de gays que tinham ido para brasileiros que tinham ido para a Itália, muito, inclusive. É interessante isso aí, cara, porque em 82, pelo menos da minha experiência, é a primeira vez que se começa a falar sobre sexualidade de jogador, falando exatamente sexualidade do Falcão. O Falcão tem uma coisa curiosa, que o Falcão ele era um cara muito elegante, né? Ele destoava muito de termos de comportamento de vestir do que seria um jogador bem falante também, né? Ele ele falava o sucesso dele na Itália. Ele não falava o professor, mandou nós, né? Então, e aí, no universo machista do futebol, que é até hoje, mas naquela época era muito comum, um cara muito educado, obviamente era colocado como um gay. Não me lembro nem se falava gay, acho que ele falava efeminado, já né? falava. Não era gay já. E
Então, tinha muito. É interessante ver que, em 82, apesar do Brasil estar entrando né, desse jeito, né, passar a ser conhecido, ainda tinha muito daquela visão de um país, né, da terra papagaia, de um país exótico, né, de mulheres. Vendia-se muito essa coisa. De travestis, né? As mulatas, as travestis. Eu falo os porque na época eram os mesmo, não eram as. Eu não lembro mais, eu tinha uns amigos de Milão, e eles falavam que tinha uma região lá que era a área de prostituição de brasileiros, né? E aí, contando uma experiência bem interessante, eu conheci alguns italianos aqui no Brasil, eles vieram com essa conversa que nós estávamos exportando travesti para lá, eu falei, então, mas o público de consumidor lá é alto, né? Também aí ficaram tudo assim, né? É que nem tá indo porque tem... com a guerra droga. Mas isso fica interessante e a gente tem 2 escândalos grandes anteriores, né, que vão disparar em 82, que é o escândalo do Banco do Vaticano, né, mal contado até hoje esse escândalo. Mal contado, que não é só do Banco do Vaticano, mas que é um escândalo que vai para frente disparar a operação Mãos Limpas, né, que deu um resultado fantástico na Itália e que foi inspiradora, né, para a operação da Lava Jato. Então, vejam, em 82, para quem não sabe, né, essa operação Mãos Limpas ela veio depois, né, e acaba dando tão certo que ela elege o Berlusconi, né, um grande democrata, né? Era presidente de clube, né, e um daqueles caras que, sinceramente, eu seguraria a carteira quando passasse perto. Né? Esse foi o grande presidente, um picareta, e ninguém aprendeu nada, né? Se dizem que a gente tem que estudar a história para não cometer os erros, era só ter visto, né, um juiz que adorava a operação Mãos Limpas, deu no que deu, né? E é um escândalo bravo, né? Existia um desvio muito grande de dinheiro, o Benê pode comentar melhor do que eu, até a maçonaria estaria envolvida, né? O Benê lembrou bem numa conversa que a gente teve, o filme Poderoso Chefão 3 cita essa questão, né? Levanta a possibilidade, até uma conspiração de matar o Papa João Paulo I, né? E tem um outro escândalo, né? Então, olha que ano fantástico, a gente vai votar, né, depois de muito tempo e tal, mas tem um outro escândalo, que é um escândalo também na Itália, que é o escândalo de Totonero, né? Que era o escândalo da loteria italiana. A Totocalcio, né? Que é o escândalo de manipulação de resultado, né? Esse escândalo ele não foi em 82, ele é anterior, e que jogadores, inclusive jogador da Juventus, Dino Zoff, estava no meio, foram acusados de estarem facilitando, né, e participando de apostas. Inclusive, isso abreviou a carreira, o final da carreira do Dino Zoff, né? Dino Zoff. E o Dino Zoff jogava no Milan nessa época. E tinha sido da esquadra, né? Tinha sido o goleiro jogou contra o Brasil em 70, né? Isso. Desculpa. O Ricardo, não é o Dino Zoff, não. O que estava envolvido era o Albertozzi. Não, o Dino Zoff, eu caí para trás quando eu descobri o nome do homem aqui, viu? O Dino Zoff também estava envolvido? Não. Porque o Albertozzi, que jogou contra o Brasil... Até depois enquanto a gente vai conversando... Porque o Albertozzi, que já era um goleiro bem veterano também, esse escândalo abreviou o fim da carreira dele. Ele foi suspenso 2 anos, aí ele encerrou a carreira, né? O Albertozzi estava envolvido, tinha clubes envolvidos, foi um escândalo. Porque a loteria da Itália, a Totocalcio, ela é uma instituição na Itália. Ela é muito mais antiga que a nossa loteria esportiva. Inclusive, até a nossa loteria esportiva, que foi criada em 70 no Brasil, ela foi muito inspirada no Totocalcio italiano, que pagava fortunas, inclusive. E tem uma curiosidade que pegaram, foi um jornal de esquerda, um jornal comunista que denunciou, faz a primeira denúncia. La Unità, não? Não, é o Pazzi... Agora fugiu. Tá, mas bem. A gente vai falando, vem para frente. Eu vou aqui na Wikipédia, olha. E tem uma coisa que assim, o que pega é porque os próprios jogadores envolvidos, alguns jogadores, estavam apostando. E aí aparece até cheque dos caras, né? Então, foi fácil ligar os pontos. Italiano, né? Imagina, os caras apostando.
Começaram a ganhar, perder. Então, o escândalo vai ser grande. E um dos jogadores que está envolvido nisso, apesar de ter... recentemente eu li alguma coisa de que parece que não era tão culpado assim, que parece que forjaram algumas coisas, foi o Paulo Rossi, né, que vai ser o nosso carrasco. Né? Então, o Paulo Rossi vai ser suspenso, ele fica proibido de jogar. Né? 10 anos, né? E aí... Mas, na verdade, ele... Anistia, né? Vem uma anistia para ele poder jogar antes da Copa, e aí ele vem para a Copa do Mundo. Né? Então, o ano de 82, ele tem respingos desse escândalo, né? É o ano em que a gente começa a ter os disparos da mão limpa, né? E o que eu acho interessante é que a gente começa a ver o Brasil está entrando naquela fase final da ditadura, porque não adianta falar, muita gente fala que estava democrático. Não, nós somos 82 com uma eleição que o voto era vinculado, lembra? Arena apresenta candidatos à Câmara de Vereadores. Os mais velhos ainda se lembram. Assim era o horário eleitoral gratuito nas eleições brasileiras entre 1976 e 1982. Na tela da TV, apenas a foto do candidato, o nome, o número e o partido. Um locutor lia um breve currículo. Funcionário da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Para vereador, Arthur Bravo. Arena, número 2231. Eram os tempos da Lei Falcão, uma lei criada pela ditadura para impedir o MDB, único partido consentido de oposição, de vencer eleições. Tudo começou na eleição de 1974. A oposição surpreendeu ao ganhar 16 das 22 cadeiras de senador em disputa. A televisão foi considerada uma das responsáveis pela vitória do MDB. Temendo nova vitória da oposição nas eleições de 1978, o governo decidiu restringir o acesso à televisão. O encarregado do projeto foi o ministro da Justiça, Armando Falcão. Depois de uma rápida tramitação, foi aprovado pelo Congresso numa longa sessão, que terminou na madrugada de 24 de junho de 1976. Recusar nesta altura o rádio e a televisão agora para as campanhas municipais. Eu não hesito em qualificar de um retrocesso lamentável e condenável. Se o tempo é curto para que todos os candidatos possam chegar à televisão, por que não aumentar o tempo de televisão, então, em vez de suprimi-lo, senhor presidente? Sem o que correríamos o risco de dar razão ao grande poeta, a Carlos Drummond, quando resumiu tudo o que aqui está se dizendo nestes 4 versos. Na TV, só teu retrato, com teu número e teu nome, serás mesmo candidato ou simples sombra que some? A Lei Falcão valeu para as eleições municipais de 1976 e para as eleições estaduais de 78 e 82. O máximo que os partidos podiam fazer era dar movimento às imagens estáticas dos candidatos. Fernando Henrique foi catedrático da Universidade de São Paulo. Para senador, Fernando Henrique Cardoso. Como o voto era vinculado, que para quem não sabe o que quer dizer isso, se você votasse no deputado estadual de um partido, você tinha que o deputado federal tinha que ser daquele partido, o governador, o presidente e o senador. Né? Todo mundo, se você votasse de outro partido, anulava o seu voto. Então era um voto desgraçado. Do QG das apurações da Rede Globo em São Paulo, mais um show de eleições. No segundo dia de apurações, a situação já está definida na maioria dos estados brasileiros. Mas a expectativa continua em grandes centros eleitorais. Eu anotei aqui: Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro. Né?
porque aqui em São Paulo tinha a grande disputa Maluf e Montoro, né? E o PT... Reinaldo, né? Era Reinaldo de Barros. Que era malufista. Né? E que tinha... e o PT sofre uma pressão muito grande de não ter, não lançar candidato para poder derrotar o Maluf de novo, né? A gente conhece essa história dos votos úteis e tal, né? E não tinha segundo turno, vamos lembrar isso, né? Era uma eleição de um turno só, voto impresso, né? Para quem gosta disso, né? Com várias fraudes, né? Marília Gabriela. Olha, no Rio, o candidato do PDS, Moreira Franco, está à frente. O ex-prefeito de Niterói ganha no interior e vai bem na capital. Moreira Franco está com 85.456 votos. Gabriela, vamos aqui à posição no Rio de Janeiro de governador, né? Vamos ver se essa aqui é a última posição. Se o computador confirmar, é a última posição. Exatamente. Votos apurados, 274.324, 4%. PDS Moreira Franco com 85.456. PMDB, Miro Teixeira, 71.460. Leonel Brizola, PDT, 60.183. PTB, Sandra Cavalcante, 25.497. PT, Lisânias Maciel, 5.899. Brancos, 15.112 e nulos, 10.717. Resultados parciais para governador do Rio de Janeiro. Agora vamos ver para senador. Como é que está a situação do Célio Borja no Rio de Janeiro, do Arthur da Távola, do Saturnino Braga? Senador... Rio de Janeiro. Votos apurados, são eu mesmo voto apurado, porque a cédula é vinculada. Célio Borja, PDS, 80.683, com sublegenda também é uma coisa. PMDB, Arthur da Távola, 57.503, com a sublegenda vai para 69.707. Saturnino Braga, PDT, 57.559, com a sublegenda a mesma coisa. PTB, Paiva Muniz, 18.016, com a sublegenda 23.539. E o PT, o Vladimir Palmeira, com 5.550, equivalendo ao mesmo voto da sublegenda. Eu fui, não dessa, mas eu fui mesário de eleição e sei de caso de se achar voto publicado, bonitinho, em córrego em São Paulo, se jogava fora, o voto sumia, né? E viradas fantásticas em eleições. Isso você está falando em São Paulo, capital, em né? São Paulo. Imagina... São Paulo. O córrego foi lá na área de Santo Amaro, né? Porque, para quem não sabe, o presidente da mesa, né, da sessão, ele era o responsável. O que acontecia? Quando fechava a sessão, ele tinha que pegar a urna e levar pessoalmente até a apuração, né? E devia ser um inferno. Eu nunca cheguei à presidência, ainda bem, mas rubriquei muito voto. E acontecia o quê? Tinha desvio nessas coisas, sumia voto. E o repórter André Luiz Azevedo está na primeira junta de apuração do Rio de Janeiro com mais informações. Vamos lá. Ok, Marília. Os números do Rio começam a ficar agora maiores. A apuração aqui no Rio, que ontem estava muito lenta, hoje entra num ritmo maior. Isso é devido principalmente ao maior conhecimento que os apuradores estão tendo do seu próprio trabalho. Assim, as apurações agora vão entrar num ritmo melhor e hoje nós devemos ter um número bem melhor para termos uma noção da situação aqui no estado do Rio do que ontem nós tínhamos. Nós vamos ver aqui nessa mesa aqui como é que está. O senhor acha que hoje o ritmo de apuração está melhor do que ontem? Bem melhor do que ontem. Eu estou vendo aqui na mão do senhor um voto em branco. Como é que está o voto em branco e o voto nulo aqui nessa sessão aqui? Percentual bem pequeno. Bem pequeno, né? Bem pequeno. O voto vinculado também não está tendo problema? Não, é mínimo. Ok, então aqui no Rio a apuração hoje deve ser bem mais rápida e assim no final do dia nós devemos ter um número grande que nos dê já uma visão bem clara de quem será o futuro governador do estado. André Luiz Azevedo, Rio. Né? A fraude, não é porque é escrito que não tem fraude. Mas aí, então nós temos um país passando por um início, né, uma caminhada de democratização, mas ainda era um governo militar, a gente não resolveu isso, 82, nós não temos o voto para prefeito, né, vamos lembrar disso, o voto prefeito a gente vai votar depois. Não, o voto para prefeito teve, mas não na capital. Falando capital, né? Na capital nós não temos voto para prefeito, a gente vai votar depois, porque a capital ainda vivia as regras da ditadura.
Eu agora queria saber do André Gustavo, que está aqui à minha direita. André, a gente já pode dar agora, com esse resultado, porque a apuração no Rio está muito lenta. Esses resultados permitem uma avaliação agora? Olha, Ney, a situação do Rio é muito interessante. Segundo esses resultados que nós temos, esses que foram divulgados agora, foram apurados, até o momento, 4% do total dos votos do Estado do Rio. 274.324 votos. Nós pegamos esses dados, esses 4% de votos, e jogamos no computador e fizemos uma projeção, que é precária, é inicial, mas dá uma boa medida da profunda e séria disputa que está acontecendo no Estado do Rio. Segundo os nossos cálculos, usando como base esses 274 mil votos, a eleição no Rio de Janeiro terminaria com a vitória do candidato do PDS, Moreira Franco, com 1.870.000 votos. Em segundo lugar, ficaria Leonel Brizola, com 1.860.000 votos. Diferença de 10.000 votos do primeiro para o segundo. Em terceiro, viria Miro Teixeira, com 1.400.000 votos em números redondos. O governador eleito do Rio, Leonel Brizola, disse hoje que está tranquilo quanto à apuração dos votos. Segundo ele, o que está demorando é a soma oficial e a proclamação do resultado. Este problema, como é do conhecimento da opinião pública, decorre da atuação da empresa, da atuação ineficiente e até suspeita da empresa que contratou serviços com a Justiça Eleitoral. Se esta soma tivesse sido feita à mão, estava tudo pronto e acabado. Confiamos, como até aqui, na Justiça Eleitoral e até compreendemos o seu desaparelhamento. O governador eleito do Rio confirmou que está organizando uma comissão de transição e espera que o atual governador esteja de acordo em criar um grupo de trabalho para que as duas comissões possam começar logo a trabalhar. Né? Então, e o país começa então a exportar os seus pés de obra, né? Os seus jogadores de futebol, e a figura máxima aí, a grande figura, é o Falcão, e não vamos esquecer, né, o que vai ser o capitão da seleção brasileira, o Sócrates, já dentro daquela movimentação, né, de uma figura, de um jogador de futebol fora também do padrão, não como o Falcão, mas como um jogador atuante, né, que vai levar, né, tá ligada à democracia corintiana. Só queria deixar também aí, cara, voltar um pouco no negócio da mídia, né? Primeira coisa, assim, que eu me lembre daquela época, o grande futebol era o italiano, né? O campeonato italiano começa a ser transmitido quando acaba a Copa do Mundo. Futebol Internacional, ao vivo. Neste domingo, o Udinese de Zico e Edinho enfrenta o Verona, líder do campeonato. Campeonato Italiano de Futebol, a maior competição esportiva da atualidade. Verona e Udinese, ao vivo, direto de Verona, neste domingo, 11 da manhã. Oferecimento Tatuzinho, beba Tatuzinho, os bons tempos voltaram. E Golden Cross, a segurança maior. Isso, o Luciano do Vale, né? Começa a transmitir o campeonato italiano e aí ele usava, o discurso que ele usava é que era o melhor futebol do mundo, né? Bandeirantes, força total no esporte. Neste domingo, 11 da manhã, Campeonato Paulista. Santo André e Portuguesa ao vivo. 1 da tarde, futebol italiano exclusivo. Fiorentina e Juventus. 3 horas, Copa Malboro de vôlei universitário, FMU e FEC. 4 da tarde, a final do Campeonato Brasileiro de Fórmula 2. 5 horas, primeira Copa Monarque de basquete, Monte Líbano e Francana. 7h30 da noite, você vai saber tudo o que aconteceu no clássico Santos e Corinthians. Reportagem completa. E durante todo o domingo, os principais acontecimentos esportivos do dia no Plantão do Esporte. Bandeirantes, força total no esporte. Nesse domingo, a partir das 11 da manhã. E a Itália, nessa época, depois vão descobrir esses escândalos que o Ricardo está falando, vão descobrir que os times se beneficiavam muito disso,
Porque o campeonato italiano, entre 82 e os anos, início dos anos 90, ele inegavelmente era o campeonato mais rico que tinha no mundo, né? Você vê que chega, por exemplo, as Copas de 86 e 90, a maior parte dos grandes jogadores da seleção jogavam na Itália. Depois, daí para frente, vai Zico, Sócrates, Maradona, Rummenigge, Platini, Boniek, uma grande quantidade de jogadores de vários países vão jogar na Itália. No início da década de 80, ainda tinha acho que o campeonato italiano ficou anos fechado para estrangeiro. Não podia ter jogador estrangeiro. É a partir de 83, a partir da temporada 82-83, que começa a se abrir para um número de 2, depois de 3, e aí vai aumentando a quantidade de estrangeiros em cada time da Itália. Não, o que eu queria falar assim era o seguinte, né? Não é claro que são épocas muito próximas, mas, por exemplo, algumas coisas do cotidiano, né? Por exemplo, a loteria esportiva, quando apresentava jogos estrangeiros, era de Portugal, né? Mais assim, ou da Itália, né? Não tinha nada de campeonato francês, nem o espanhol. É isso que eu estava querendo colocar. E a gente nem sabia. Não, e outra coisa, a gente nem sabia. Eu não sei se vocês lembram, tinha uma série de comentaristas que eram super especializados, que eram os caras que... Cláudio Karsug, por exemplo. Trazia o campeonato... O italiano. Tinha o Silvio Lancelotti na Folha, que, aliás, depois a gente descobriu, quando esses campeonatos começaram a passar muito, todo mundo começou a ver, que o Silvio Lancelotti inventava para burro, né? Porque ninguém tinha como conferir, não tinha internet. Então você podia inventar à vontade, né? Você falava um monte de coisa, ficava por isso mesmo. Mas, assim, eu só queria marcar aí, em termos de mídia, que em 82, eu já falei em algumas outras vezes, uma das coisas que decreta essa supremacia da Rede Globo era exatamente uma lei de informática, né, que reservava toda uma tecnologia para a indústria nacional, né, que não existia na realidade. E, ao mesmo tempo, para você poder importar, né, qualquer bem de capital, ou qualquer bem de informática, você tinha que pedir autorização para o governo. Então, os equipamentos que vinham para a Rede Globo, claro, autorizados pelo governo, jamais os outros conseguiam autorização. E 82 é quando essa lei começa a ser revertida e depois vai ter uma nova lei em 84, né? Mas até 82, mesmo aí sim, em 82 apertaram tanto na informática que a IBM começou a fazer força, né? Que foi em 82 que aparece, lembra aqueles mini computadores Cobra, pessoal do Itaú, essas coisas todas? É mais ou menos aí por essa época aí. Mas aí a IBM e outras grandes do setor acabaram com a graça da ditadura. Porque é só dar essa coisa. Porque a gente ficou restrito meio que muito tempo em função disso também, né? De não conhecer o resto do mundo também em função dessas reservas que se fazia aqui no Brasil. Reserva de mercado, que chamava, né? Mas o pior que era uma reserva de mercado, essa é a sacanagem, né? Porque era reserva de mercado para uma indústria que a gente não tinha. Porque se fizesse uma reserva de mercado e investisse na informática, houvesse um investimento, não. Era uma reserva que favorecia apenas o contrabando, né? Não, era exatamente isso. A reserva de mercado era para que eles pudessem exatamente filtrar. Ou seja, quem vai importar é você pode. Você não. Era isso só. Então, na realidade, era para isso que tinha. Então, para o pessoal mais novo aí, a gente não tinha celular, né? Ninguém tinha. Nós não tínhamos também. Pelo analógico, mais tempo que os outros. Houve um atraso muito grande na comunicação, não
de grande porte, mas comunicação dentro das cidades, que é o grande atraso da telefonia, né? Porque ele fica ultrapassado, né? A gente tinha sistemas aqui que não funcionavam, que davam colapso e tal, e isso vai andar muito pela década de 80. Que vai ser a grande desculpa para privatizar tudo depois. Isso, justamente. Né? Quer dizer, eles criam uma lei que torna obsoleto o processo nacional, o sistema nacional, para poder privatizar. Não sei se foi de propósito, mas que deu, né? Bom, mas, gente... Vamos lá, que nós estamos falando de futebol. A Copa de 82 tem uma coisa interessante, que é, no Brasil é muito curioso que as coisas viram unanimidade a posteriori, né? O time de 70, nossa, fantástico. Eu sempre soube que aquele time ia ganhar. Só que antes da Copa, é um time que saiu daqui bem desacreditado, né? 82, eu não diria que a seleção saiu desacreditada. Seria um exagero. Mas era uma seleção que não tinha exatamente empolgado o mundo, né? Só para lembrar um pouco, depois de 78, Cláudio Coutinho, quando muda a estrutura do futebol brasileiro, muda sem mudar muito, porque antigamente a CBD cuidava, em tese, de todos os esportes, se bem que ela acabava cuidando só do futebol. A partir de 1980, passa a existir a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. O Cláudio Coutinho tinha sido o favorito do almirante Heleno Nunes. Coutinho era militar, Heleno Nunes também. Com a mudança da estrutura do futebol, a ideia é trazer um técnico mais afeito à estrutura futebolística mesmo, mais boleiro, por assim dizer. E aí é que entra um técnico que era bastante vitorioso, que era exatamente o Tele Santana, né? O engraçado é que o Tele Santana vai ficar depois com a fama de um técnico extremamente ofensivo, somente na sua passagem nos anos 90 pelo São Paulo, mas o Tele não tinha essa fama. Os times que o Tele Santana organizava eram times que é aquele futebol bem justo, eram times que tinham uma marcação forte no meio de campo. O Tele era famoso por ter sido campeão com o Fluminense, que era um time mediano, e depois campeão, o primeiro campeonato brasileiro, viu, palmeirenses? O primeiro campeonato brasileiro de verdade, que é em 1971, é o campeonato vencido pelo Atlético Mineiro, que era um time mediano, que era dirigido pelo Tele. Então o Tele depois, 77, ele quebra o tabu no Rio Grande do Sul. Você fala que é de verdade, por quê? Você está dizendo que é de verdade? Porque por acaso... tem um time aí que ganhou uma série de campeonatos sem disputar. Ele foi campeão no campeonato que não existia, mas isso é uma outra história, né? É outra história. É o famoso campeão de faques, né? Mas, enfim, é campeão mundial de faques e tal. A lista seleta de clubes brasileiros campeões mundiais ganhou hoje mais um integrante. A FIFA reconheceu que a conquista da Copa Rio, em 1951, deu ao Palmeiras esse direito. O torneio foi disputado com mais 7 times. Agora, os brasileiros campeões mundiais são o São Paulo, por 3 vezes, o Santos, 2, e mais o Flamengo, o Grêmio, o Corinthians, o Internacional e agora o Palmeiras. O Fluminense, campeão da Copa Rio de 52, também solicitou o reconhecimento da conquista. Campeão brasileiro de fax. Então... você não quer ter um embate com os palmeirenses aí? Fala a verdade, não, eu quero, tá fugindo. Não estou. O Palmeiras tem 4 campeonatos que foi dado de presente, que não existe. Dizem eles que a CBF reconhece. Então... a CBF do Del Nero, né? Mas... A minha avó achava que eu era a criança mais bonita do mundo. Né? Eu tenho certeza que a mãe de alguns jogadores perna de pau também acha que eles são craques, né? Até aí. E sem contar que a mãe do Bolsonaro deve achar que ele é honesto também. Tem uma coisa, Miriam, que é legal lembrar, não foi esse o primeiro campeonato, primeira seleção que isso acontece, mas existia um vício muito grande, até porque questões de treino e tal, de se montar um time, uma seleção com um time base, né? Geralmente o cara levava. E o que a Espanha faz, porque também só tem 2 que vale a pena, né? Mas a seleção de 82, que o Tele era muito bom nisso, que montava, pegava um time mediano e botava os caras, treinava os caras bonitinho e tal,
ela é bem múltipla. Hoje seria inconcebível, por exemplo, até porque não está na Série A, mas você tinha jogador da Ponte Preta na seleção. Mas que tinha um excelente time, né? Não, tinha um timão. Não, eu estou falando inconcebível porque hoje você não tem. Isso. Tudo bem, nós temos o Bragantino hoje liderando, não sei por quanto tempo, né? Ou estava, não sei se está liderando ainda hoje, já estava perdendo, mas você não monta seleções com o número de times tão grande quanto montou em 82. Tinha vários times, inclusive dois jogadores da Ponte Preta, né? Então tem uma coisa assim que, apesar do Tele ter um aspecto daquele treinadorzão tal, ele também tinha uma jogada, você fala, em 90, parte do sucesso do São Paulo vem de uma organização, de um clube muito bem organizado, com um sistema de treinamento, com um CT, que era um avanço para a época, né? Onde se jogava jogador em rachão, né? Você preparava o cara aquecimento, rachão, tal, né? E os caras passam a ter aqueles exames tal, e isso vai determinar um sucesso de futebol no São Paulo, e o Tele participa disso. Ele não era um cara tão fechado como alguns técnicos anteriores, que, né, jogava aquele futebol que parecia jogo de botão, né? Você punha os jogadores nas posições e seguia a coisa, né? E ficava na beira do campo gritando, né? Aliás, uma coisa do Tele, uma coisa que eu acho legal, ele não era um técnico daqueles de ficar gritando na beira do campo, que você faz para mídia, né? Você faz. Ele mascava, até uma curiosidade, ele mascava palito de fósforo. Isso, ele ficava o tempo todo mascando um palito de fósforo. Palito de fósforo. Ele comia uma caixa de palito de fósforo por jogo. Isso é um horror, né, cara? Aliás, o Tele Santana tem uma história curiosa. Quem o viu jogar, fala que ele era um jogador muito melhor do que se imagina. Ele foi um jogador que, na época, foi inovador, porque, numa época que os times jogavam com pontas ofensivos, ele era um ponta que ajudava no meio de campo. Na verdade, quem fazia isso na década de 1950? O Tele, que jogava no Fluminense, como ele costumava fazer gols decisivos em cima da hora, o Nelson Rodrigues, que era torcedor do Fluminense, o apelidou de o Fio da Esperança. Ele era chamado Fio da Esperança, né? O Tele e o Zagallo, do Flamengo, depois do Botafogo, e em São Paulo, Cláudio Cristóvão Pinho, do Corinthians. Cláudio, que eram pontas que voltavam para compor o meio de campo, né? Tanto que o Tele, muitos falavam que por isso que ele não acreditava muito na ideia dos pontas ofensivos. E o Tele tentou, na Copa de 82, fazer do Dirceu exatamente o que ele jogava. Tanto que no primeiro jogo da seleção, contra a União Soviética, ele escala o Dirceu como um falso ponta-direita, né? Que jogou muito mal, inclusive ele é substituído no segundo tempo pelo Paulo Isidoro. E do segundo jogo em diante que ele escala o famoso quadrado mágico, Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Então, mas o Tele, ele tem essa coisa dos times que eram times bem-sucedidos. Em 79, o Tele dirigiu o Palmeiras, 78, 79, ele dirige o Palmeiras, e era um time mediano que ele transforma num time super vencedor. Vencedor, mas que não ganha campeonato. O Palmeiras dá uma goleada no Flamengo do Zico, 4-1 no Rio de Janeiro, Campeonato Brasileiro 79, mas na semifinal perde do Internacional do Falcão, que também era um timaço, né? Era um time fantástico. E aí, o mesmo Palmeiras, o Tele, em 79, já em 80, no Campeonato Paulista, perde a semifinal para o Corinthians. Romeu para a nova cobrança. Bom lançamento, olha que bola perigosa. Gilmar, Palinha, Birubiru, Paco, Corinthians! Birubiru! O Ademir estava perto da risca, mas temos a impressão de que ele não chegou a tocar na bola. Birubiru, camisa 7. Corinthians 1, Palmeiras 0 no Morumbi. Mas também não perderam para qualquer um. Era o time do Corinthians, Sócrates, Palinha, era um time também muito bom, né? Então, já nessa época, começa uma lenda que acabou ganhando muita força depois na Copa do Mundo, que o Tele era um técnico pé frio. Depois de 82, o Tele
até o início dos anos 90, quando ele se torna super vencedor com o São Paulo, ele ficou a história com o técnico que joga bonito, mas não ganha. Ele muda completamente, porque antes ele era o técnico que tinha a fama de jogar feio e ganhar. E aí ele ficou com a fama de técnico que os times jogam bonito, mas não ganham. Né? É curioso essas mudanças, né? E no Brasil, infelizmente, é isso, né? Muitos jornalistas é comentarista de resultado. Entendeu? Depois que acontece, aí os caras fazem... quando acabou a Copa, com o passar dos anos, o Tele foi... A seleção de 82 foi muito elogiada, até hoje é referência. Mas eu lembro quando acabou a Copa do Mundo, havia um discurso de que não adiantava nada, jogamos bonito, mas não ganhamos nada, esse futebol não leva para lugar nenhum. Mas nós vamos falar isso. E o mais interessante é que isso nos leva a 74, onde que a gente joga feio pra caramba e perde, mas ninguém faz o mesmo discurso, né? 90, jogamos feio pra burro, também não ganhamos nada. Agora, em 94 também não jogamos tudo e fomos campeão, né? Ou seja, Aí, deixa eu só fazer uma coisa, realmente a minha anotação estava errada, do Dino Zoff, tá? Eu estava olhando aqui, porque eu Albertozzi, né? Isso, eu tenho um caderninho que eu vou. A notebook aqui, entendeu? Eu vou escrevendo e depois vou riscando, e aí botei Dino Zoff à toa. Tem uma coisa que a gente vai ter que sempre lembrar, que eu acho que é o grande fantástico, que a gente vai falar do jogo, é que futebol, né, não é a caixinha de surpresa, o pessoal fala, mas é um esporte fantástico, onde não necessariamente o melhor time ganha. Né? Se fosse como o basquete, que o melhor time, aquele que tem a coisa, jogou melhor, ele vai ganhar o jogo. Né? No futebol, o time joga melhor e perde. Né? Isso acontece no futebol e no boxe, né? Isso. Então, mas por que isso é importante? Porque é fundamental, porque senão na segunda-feira a gente teria pouco assunto. Né? O pós-jogo, né? O futebol sempre foi essa paixão. E faz também você, torcendo por um time mais fraco, poder acreditar que dá para chegar lá. Né? E dá. Né? A gente já viu isso mais do que uma vez. Então, é importante ver isso, né? Mas que no conjunto, né? Monta-se bons times. Né? Eu estou falando isso porque se você pegar 74... Eu assisti há pouco tempo alguns jogos da Copa, e é uma grande injustiça a Holanda perder, na verdade, perder duas Copas, né, porque ela vai em 78, ela perde também, né, com um jogo que era bacana de ver, era um jogo gostoso, legal de ver. Tudo bem, mas em 74, a Holanda também não perdeu para qualquer coisa, né? Não. O time da Alemanha era muito bom. Tem uma coisa curiosa, que é legal o pessoal saber, que a gente ainda está falando em um time de Alemanha ocidental. Isso, né? Isso para quem nasceu depois, tal, ainda a gente tem a União Soviética, a Alemanha Oriental. Então você tinha duas Alemanhas, em algumas Copas elas chegaram a jogar. Né? Só em 74, Rick. A Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental. Tem aquele jogo hoje, né? A Alemanha Oriental, ela disputava eliminatórias, mas ela só se classifica em 74. 74, e tem aquela brincadeira que assim, a Holanda, a laranja mecânica, a laranja holandesa, ela perdeu para a Alemanha, que joga um negócio que eles acham que é futebol, né? Pensa, um esporte com regras de futebol. Com regra de futebol. Particularmente, eu gosto de ver a Alemanha jogar, apesar de concordar com essa coisa, né? Estou meio pé frio, porque o time que eu andei torcendo para agora na Eurocopa entre os Alemanha não foram muito bem, né? Ou seja, cuida da Itália, né? Mas tem um histórico interessante aí. Então a gente tem, não é a primeira vez que um futebol bonito ou com algo mais inovador perde um jogo e acaba eliminado ou não leva a Copa, né? Muito do que se fala, que você falou, é aquele comentarista de resultado, parece que só o Brasil perdeu Copa do Mundo com o melhor futebol, que nem sempre foi o melhor. Aliás, deixa eu dar aqui uma manchete. Em 2006, uma entrevista com o Zagallo para o Márcio Alonso, né? As palavras do Zagallo foram o seguinte: dizem que a seleção de 82
Era o suprassumo. Suprassumo do quê? O importante é jogar com eficiência. Aquela seleção foi reprovada no teste. Então, mas isso tem uma coisa que eu gostaria de comentar. Zagallo falando isso. Existe um monte de gente no Brasil, somente atletas que não jogaram em 82, que tem uma birra com o time de 82. Porque eles acham que a geração deles é injustiçada. O Zagallo, foi vocal nisso, mas ele já tinha insinuado antes. Agora, o cara que era mais irritado com essa história, porque ele é um ressentido, na minha opinião, ele é uma pessoa ressentida, é o Dunga. O Dunga falou isso um monte de vezes, né? Que ele jogou em 94, ganhou, só que ele jogou em 90, o futebol era horrível e não ganhou nada também, né? Ele jogou em 98 também não ganhou. Ele foi um dos caras que, quando compararam, né, que o Brasil vai ser campeão em 94 e não em 82, que falaram, mas nós somos campeões, então nós somos melhores, né? Porque isso é uma questão que não é só do Brasil, é mundial. Quando você pede as melhores seleções do mundo, né, automaticamente se coloca a de 82 como uma das melhores de todos os tempos, apesar de não ter sido campeã, e não se coloca de 94, apesar de ter levado o campeonato. Né? E claro que os campeões de 94, a gente poderia até fazer um programa, porque nos causaram algumas vergonhas, né? Eles se sentem menos. São mesmo. Eles se sentem comemorados, valorizados. Deixa eu só. E tem que ser. Eles só trouxeram um avião de Moamba. De Moamba. Colocar um novo eixo aqui, mas que eu estou pensando agora, né? Mas antes de 82, eu acho que 82 é a primeira seleção que o técnico vai direto, né? Assim. Se eu não estou enganado, lembra? Sim, é importante. Né? Você está dizendo técnico direto, o cara é técnico só de seleção, é isso? Não, que não tem mudança. Não teve. Ele leva a eliminatória e... sim, a eliminatória sim, é verdade. Não foi exatamente o primeiro, mas em 54 o Zezé Moreira foi técnico nas eliminatórias e foi técnico da seleção. 58 não, nas eliminatórias era o Brandão, e aí assumiu o Feola. 62 não teve eliminatória, 66 também não, e 69 para 70 foi o Saldanha e depois o Zagallo. Isso. Quer dizer, não foi exatamente a primeira vez, mas... O Galo vai automático para 74. Exatamente. Mas parece que foi a mais consolidada, assim, sem muito... Que eu me lembre, né? Então, o Tele... depois da Copa de 78, o Cláudio Coutinho dirigiu o Brasil na Copa América de 79, onde o Paraguai é campeão. Né? O Paraguai tira o Brasil nas semifinais. Deixa eu só lembrar uma coisa que eu falei em 74, que hoje já não acontece isso. O Brasil não disputou as eliminatórias de 74. O campeão não disputava. Né? Isso. Então ele era o campeão, ele não disputava. Então foi mais tranquilo nesse momento para o Zagallo, né, porque não precisou mostrar nada. Então, nas eliminatórias... Aliás, isso. Vamos entrar nas eliminatórias. O Pelé dirige o time, mas as eliminatórias eram muito mais fáceis. Bom, eu não sei se era mais fácil ou mais difícil, pelo seguinte. A eliminatória hoje é todos contra todos. Na época, não. Os caras faziam lá uma chaves, e a chave do Brasil era Venezuela e Bolívia, né, francamente. Né? A Bolívia, essa geração de 82, que não vai para a Copa, porque cai no grupo do Brasil, e os bolivianos lamentam muito, porque tinha alguns jogadores razoáveis, né? Mas o Brasil ganha da Bolívia de 2-1, ganha da Venezuela de 1-0, num jogo péssimo, num gramado horroroso. Era um gramado assim que faria esses aqui da Copa América parecer ótimo, né? E a Venezuela tinha um goleiro chamado Vega, que fechou o gol contra o Brasil. E aí, nos jogos daqui, aí foi moleza. O Brasil ganhou 3-1 da Bolívia e ganhou de 5-0 da Venezuela. Entendeu? Agora, e de novo aquela coisa que eu falei, né? Que o Brasil jogava mais ou menos essas partidas, porque sabia que eram partidas que ele levava pouco a sério, né? E tinha uma coisa que é o seguinte, quando se montava esses grupos, obviamente não sorteava para ficar Brasil, Uruguai ou Argentina no mesmo grupo, né? Sempre tinha uma maracutaia que era para
Esses sorteio times não se eu nem diria maracutaia, Ricardo. Sorteio era dirigido mesmo. Não era que era secreto. Não, já montava, né? Os cabeça de chave, né? Os cabeça de chave, né? E isso, na verdade, mas daí a chance de... A Argentina não foi para todas as Copas. 70 ela não foi, a Bolívia tirou o Peru. Um grande time, né? O Brasil nunca passou por isso, mas um tropeço de um time, o time não empata um jogo lá, perde aqui e tal, mas então, tem um tropeço. Mas o ponto corrido hoje, eu acho que consolida mais o time. Então, é por isso que eu falei que era mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil, né? Porque, assim, realmente, se você... que aconteceu com a Argentina em 70. Ela perdeu da Bolívia na altitude, perdeu do Peru, e aí ferrou tudo, né? E aí, na verdade, a vaca foi pro brejo. Né? Que vai o Peru, né? Vai o Peru. Mas era uma grande seleção também, né? Diga-se de passagem, o melhor time da história do Peru. É quase... E muitos dos jogadores desse time de 70 são os que vão passar a vergonha de 78, que perde para a Argentina de 6-0. Né? Boa parte. Aliás, o Peru também vai para a Copa de 82 e também dá vexame, que toma de 5-1 da Polônia. Né? Então, essa eliminatória... Agora, tem um episódio que é anterior a isso, que é o Mundialito de 81 no Uruguai. Né? Para comemorar os... É o que dá a briga? 50 anos... Briga? Tem um jogo do Brasil que... o Brasil com a Argentina. Sempre dava encrenca, né? Não, mas esse jogo... esse Mundialito eram os campeões mundiais. Era o Brasil, Argentina, Uruguai, Itália, Alemanha, a Inglaterra não vai, porque eles se recusaram a parar o campeonato deles, a Holanda vai no lugar. Os times sul-americanos, os times europeus, embora a Alemanha vá até com o time principal, eles não levaram nem um pouco a sério. Tanto que a final é Brasil-Uruguai, né? E esse Mundialito, é engraçado que o Brasil chega muito desmoralizado, empata um jogo 1-1 com a Argentina. Os argentinos estavam achando que eles eram campeões mundiais, estavam achando que o negócio estava tranquilo. E aí, no jogo contra a Alemanha, para ir para a final, o Brasil precisava ganhar por 2 gols de diferença. O Brasil ganha de 4-1 da Alemanha, que é o primeiro grande atuação de uma seleção com o Tele Santana. Mesmo perdendo depois para o Uruguai na final, isso deu um certo ânimo à seleção. E naquele mesmo ano de 81, o Brasil faz uma excursão na Europa, jogando contra, respectivamente, Inglaterra, Alemanha e França. E ganha os 3 jogos. Ganha os 3 jogos. Ganha da Inglaterra de 1-0 em Wembley. Ganha de 2-1 da Alemanha. E é um jogo que o Valdir Pérez se consolida como goleiro titular, porque a hora que o jogo estava 2-1 para o Brasil, o juiz arrumou um pênalti para a Alemanha, e o Breitner, que era craque, que tinha voltado para a seleção alemã, e dizem que o Breitner nunca tinha perdido o pênalti, o Breitner bate o pênalti 2 vezes e o Valdir Pérez defende. E o Brasil ganha de 2-1. E depois ganha de 3-1 da França. Né? E aí a imprensa europeia, inclusive, se dobrou plenamente ao Brasil. A seleção brasileira passou a ser muito elogiada. Depois de 2 Copas, assim, meia boca, eu lembro bem que a imprensa da Inglaterra, da França, da Alemanha, falou que esse era o verdadeiro futebol brasileiro. O Brasil, enfim, descobre o seu futebol. E Sócrates, Zico, esses caras... O Falcão não jogava nesse time. Jogava o Cerezo, Batista, se eu não me engano, né? E Sócrates, que era o meio de campo. Né? Era Cerezo, Sócrates e Zico, era o meio de campo. Né? Mas eu só queria voltar, porque você acabou não falando. O Mundialito, você ia falar e depois acabou tocando outra coisa. O Mundialito foi para comemorar 50 anos de Copa do Mundo. 50 anos da Copa do Mundo. Que acabou sendo em janeiro de 81, né? Que a Copa foi em 30. Quando eu falei da briga, o Uruguai ganhou, né? Não era da briga, que tinha um monte de cara falando que nós vamos descontar o Maracanã. Então, mas sempre que o Brasil jogava, eu acho que sempre que jogava... Mas o Brasil não, o Uruguai ganhou em 1930 e também ganhou o Mundialito, e quem levantou a taça
foi o arqueiro do meu time, Rodolfo Rodrigues. Sim, e o Uruguai não consegue se classificar para a Copa de 82, que o Peru tirou o Uruguai da Copa. Isso. Detalhe, a Copa de 82 foi a primeira Copa do Mundo com 24 seleções. Porque desde 54 até 78, a Copa do Mundo tinha 16 seleções. A primeira Copa que teve 24 seleções foi a Copa da Espanha de 82. Né? E ela teve menos eliminatórias, porque eram 6 times de 4, né? Era 6 times de 4. 6 chaves de 4. 6 chaves de 4. Os grupos de 4. Se classificavam os 2 primeiros, e aí formavam-se 4 grupos de 3, onde os campeões disputavam a semifinal. E a chave do Brasil, na Copa, era União Soviética, Escócia e Nova Zelândia. Né? E não era uma chave tão fácil assim. Nova Zelândia, tudo bem. Mas a Escócia fazia algum barulho na época. E a União Soviética era sempre assim. Era sempre aquele time que chegava com todo mundo achando que essa Copa a União Soviética vai, mas ela nunca ia. Até porque frequentemente ela era roubada também, desse detalhe. Né? E ela foi roubada na estreia contra o Brasil. Teve um pênalti, claro, e outro suspeito que o juiz não deu, quando estava 1-0 para a União Soviética. Mas nós vamos falar disso já. Né? Deixa eu só falar uma coisa rapidinho sobre o Mundial. É uma questão política importante. Na época do Mundial, tinha a ditadura, né? Lá no Uruguai. Né? E muitos falam que a ditadura promoveu o mundialito para se promover. Só que não deu certo. Porque na final, o povo começou a gritar: você vai acabar a ditadura militar. Entendeu? Então, a mobilização do povo acabou tendo um efeito completamente contrário àquilo que os militares uruguaios imaginavam. Interessante isso. Opa! Então, aqui nós acabamos de falar sobre a Copa de 82, no que se refere ao contexto do nosso país, Brasil, ainda sob uma ditadura. Falamos aí sobre a seleção, as preparatórias, né, para as eliminatórias. Pouco também da Europa, que ainda era a Comunidade Europeia, né? Certo? Naquela época ainda não era a União Europeia. A Espanha, que recém tinha deixado de ser uma ditadura também, né? A ditadura franquista. Franco tinha morrido em 75 e depois uma nova Constituição. Em 81, veja, começou todo um processo de reconhecimento de regiões autônomas lá na Espanha. Então, em 82, eles estavam fervilhando isso aí, aquelas comunidades autônomas lá, Andaluzia, Aragão, né? País Basco, que tanto ouvimos falar aí, Catalunha, todas essas regiões estavam aí em processo de serem reconhecidas como comunidades autônomas, né? E, obviamente, falamos sobre as eliminatórias. O Brasil caiu aí no grupo da Bolívia e da Venezuela. Então, por que não a gente terminar essa primeira conversa assistindo como é que foi o desempenho da seleção brasileira, seleção canarinho. Vocês vão ver, muita gente que acabou não indo, né? Ou pelo menos foi e não jogou. Nós vamos ver aí o Tita, Reinaldo, grandes nomes do futebol brasileiro, Zé Sérgio, né? Grande ponta do São Paulo. Nós vamos ver todos eles aí em campo nesse resumo da participação do Brasil nas eliminatórias. Ganhou todos os jogos e obviamente você fica de olho, porque nós vamos terminar a história da tragédia do Sarriá. Mas o começo foi bom. Valeu!
Super bate-papo.